Boa noite. Iniciaremos nossa aula sobre teste de hipóteses. O teste de hipótese trata-se de uma técnica para fazer inferência estatística, ou seja, a partir de um teste de hipótese realizado com os dados amostrais, podemos inferir sobre a população toda. No caso das inferências através de um intervalo de confiança, busca-se cercar o parâmetro populacional desconhecido. Aqui, em teste de hipótese, nessa técnica, vamos formular uma hipótese e conta o valor do valor parâmetro populacional e pelos elementos amostrais a gente fazer um teste que vai indicar ou não a aceitação dessa hipótese formulada. O que seria isso, o significado dessa frase? A base do teste de hipótese é essa. A gente faz hipóteses acerca de um parâmetro populacional, que pode ser a variância, a média, ou qualquer outro. E a partir dos dados, dos dados obtidos que a gente tem na amostra, consegue criar um critério para rejeitar ou não essa hipótese formulada. Mais para frente isso vai fazer mais sentido. No decorrer da aula, essa frase vai fazer mais sentido. Agora eu vou explicar alguns conceitos do teste de hipótese. Primeiro o que é uma hipótese estatística. Uma hipótese estatística trata-se de uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional ou quanto à natureza da distribuição da probabilidade de uma variável populacional. A gente faz uma hipótese sobre algo relacionado à população, é a nossa hipótese estatística. A gente faz uma suposição, um parâmetro pode ser, por exemplo, a média tem tal valor, então essa é uma hipótese. A média é menor que 5, por aí vai. Aqui estão alguns exemplos de hipótese estatística. A altura média da população brasileira é 1,65. Então, aqui nós temos a nossa hipótese. H a é igual a 1,65. A variância populacional dos salários vale 5.000 ao quadrado. E como hipótese aqui, a gente está usando matematicamente o símbolo H, sigma ao quadrado é igual a 5.000 ao quadrado. A proporção de paulista com a doença X é 40%. E aqui a gente tem H, P é igual a 0,4. Agora, o que é o teste de hipótese? O teste de hipótese vai ser o que a gente vai criar para aceitar ou rejeitar a hipótese com base nos elementos amostrais. Designa-se por H0 a chamada de hipótese nula, a hipótese estatística a ser testada, e por H1 a hipótese alternativa. A hipótese nula é uma igualdade, enquanto a hipótese alternativa ela vai ser dada por uma desigualdade. Aqui temos exemplos. H0, a média da população, a média Mi é igual a 1,65 e H1, a média é diferente de 1,65. E esse teste, quando você tem diferente, vai ser teste bicaudal. H0, a média Mu é igual a 1,65 e H1, a média Mu é igual a 1,65. Um teste desse tipo aqui, com a média sendo maior que 1,65, é um teste unicaudal à direita. E esse é o terceiro exemplo, a hipótese H0 igual a Mu igual a 1,65 é igual a 1, é menor que 1,65. Essa última aqui é um teste unicaudal à esquerda. E uma coisa que a gente tem que falar sobre o teste de hipótese é os tipos possíveis de erro que a gente pode cometer. Há dois tipos possíveis de erro que acontecer ao testar uma hipótese de estatística. O erro tipo 1 é rejeitar uma hipótese quando é verdadeira. O erro tipo 2 é acertar uma hipótese quando ela é falsa. A gente vê que o único erro que pode acontecer é isso, a gente rejeitar a hipótese sendo ela verdadeira, está cometendo um erro, e aceitar a hipótese sendo ela falsa, está cometendo outro erro.
E a gente vai denotar, a notação que a gente vai te usar para esse erro vai ser essa. A gente vai denotar o erro tipo 1 por alfa. Quando a gente está rejeitando a denotar esse alfa e beta, eles são a probabilidade desses erros acontecer. A probabilidade do erro do tipo 1 acontecer é alfa. E a probabilidade do erro tipo 2 acontecer, a gente denota por beta. E essa probabilidade alfa, que aqui vai ser chamada de nível de significância do teste. E no caso, alfa é a parte mais importante do teste que a gente está analisando. Porque, como a gente vai ver mais para frente, esse beta é o mais complicado de se delimitar. E normalmente, em muitos casos, quando a gente tem poucos dados sobre a amostra, a gente tem poucos dados sobre a população, esse beta vai acabar sendo muito grande e muito imprevisível. Então a gente vai focar mais em minimizar o erro tipo 1. E por isso o teste de hipótese ele vai ter mais segurança quando a gente está rejeitando, quando ele indica para rejeitar uma hipótese. A gente vai ter menos chance de errar. Aqui eu fiz uma tabelinha. A gente vai ter duas decisões o, sobre a hipótese H0, a gente tem duas opções. Ele ser verdadeiro ou ser falso. É melhor eu desenhar aqui no, no quadro. É, essa linha aqui, é o que está acontecendo de verdade. Essa linha que está acontecendo de verdade. A gente tem duas alternativas. A hipótese água zero ser falsa e a hipótese água zero ser verdadeira. E aqui está a decisão da coluna, está marcando a decisão do teste. E sobre a decisão que a gente pode tomar, vai ser duas também. Quando a gente formula o teste, a gente pode ter duas decisões: aceitar e rejeitar. Aqui no caso, quando a gente aceita uma hipótese verdadeira, quando a gente aceita uma hipótese falsa, a gente está cometendo um erro tipo 2. Quando a gente aceita uma hipótese falsa, está cometendo um erro tipo 2 e tem uma probabilidade beta disso acontecer. Agora, quando a gente rejeita uma probabilidade falsa, a gente está acertando, na verdade. E vai ter uma probabilidade 1 menos beta disso acontecer. E quando a gente aceita uma hipótese verdadeira, a gente vai estar tomando a decisão correta. Vai ter 1 menos alfa de chance disso acontecer, no caso H0 é verdadeiro. E quando a gente rejeita uma hipótese falsa, a gente está cometendo um erro. Um erro tipo 1, uma probabilidade alfa desse erro acontecer. Nessa tabela quer dizer, a gente sabe que a hipótese H0 ela vai ser verdadeira ou falsa. Quando H0 é falsa,
e a gente vai ter que tomar uma decisão. O teste de hipótese acontece sendo dessa forma. Pela amostra que a gente tomou, pelos dados da amostra, a gente cria um critério de aceitação ou rejeição da hipótese. A gente usa aquelas técnicas de distribuição da variável aleatória e consegue ficar um pouco até satisfatório de aceitação ou rejeição da hipótese. Então, a gente sabe que vai acontecer duas coisas para H0. A ser falso e ser verdadeiro. A partir da estimativa, a gente vai tomar a decisão de aceitar ou rejeitar. No caso que H0 é falso, a gente pode aceitar ou rejeitar ele. Quando a gente aceita e H0 é falso, a gente está cometendo um erro tipo 2. E quando o rejeita H0 é falso, a gente está acertando e vai ter essa probabilidade aqui de acontecer. No caso que H0 é verdadeira, a gente toma a decisão de aceitar, a gente está acertando, tomando a decisão correta, e vai ter 1 menos alfa por cento de chance de acontecer. No caso que a H0 é verdadeira e a gente está rejeitando, e vai ter essa probabilidade, a gente vai cometer um erro e ter o erro tipo 2 está tendo essa probabilidade de chance de isso acontecer. E o alfa aqui é normalmente o que a gente está controlando. A gente usa a hipótese estatística com base nesse alfa para criar esse critério de decisão. No decorrer da aula a gente vai analisar isso aqui melhor, para entender melhor do que eu falei agora. É um pouco complexo esse teste de hipótese, é um assunto um pouco mais complexo para entender, mas não é algo difícil. O nosso interesse é desejar reduzir ao máximo, reduzir ao mínimo a probabilidade dos dois tipos de erro. Infelizmente, isso aqui é uma tarefa difícil, pois para uma amostra de determinado tamanho, a probabilidade de se incorrer um erro tipo 2 aumenta à medida que a probabilidade do erro tipo 1 ocorre e vice-versa. É isso que a gente quer dizer nessa linha. Quer dizer que a gente quer diminuir o máximo possível esses erros alfa e beta. A gente vê, se a gente diminuir os erros, então a gente vai estar tomando mais a decisão correta conforme o valor da amostra. Então a gente diminui o erro, desses dois tipos de erro ao máximo, a gente tem um teste com maior nível de confiança, tanto para rejeitar quanto para aceitar. Mas a rejeição simultânea desses dois erros ela é complicada. E ela só vai acontecer quando o valor da amostra a gente vai aumentando o valor da amostra, a gente vai ficando fácil a gente vai reduzir esses erros quando a gente aumenta o tamanho da amostra. Vou usar um exemplo para entender essa dinâmica desses erros. O exemplo vai ser. Vou usar um exemplo para entender a dinâmica desses erros. O exemplo vai ser testar a hipótese H0. O exemplo que a gente vai usar vai ser testar a hipótese H0 com a hipótese H0 é a média mu sendo igual a 20 contra a hipótese H1 mu sendo maior que 20. Esse aqui é um teste bicaudal à direita. E nesse exemplo, a gente conhece a variância da população, é a variável a 16. E além disso, esse exemplo, a gente usou uma amostra com 16 elementos. Então, botando os dados aqui em destaque, a gente tem hipótese H0, mu é igual a 20. A variância da população é 16, a amostra tem um tamanho de 16. E a hipótese alternativa que a gente está querendo confrontar com H0 é mu sendo maior que 20. O gráfico que a gente tem aqui é o gráfico da distribuição da variável x contendo média 20. A gente na última aula, a gente trabalhou exatamente com a distribuição do estimador da média. Então aqui a gente vai usar de novo o a distribuição do estimador de média para definir um teste dessa hipótese que a gente está trabalhando.
E para valores amostrais de x próximo de 20, a hipótese H0 poderá ser aceita. Aqui, vou fazer a interpretação desse caso. Vou ler primeiro e fazer a interpretação desse caso. Para valores amostrais de x próximo de 20, a hipótese H0 poderá ser aceita, com H1 tal que μ seja maior que 20. Devemos ter um limite crítico à direita para valores de x, portanto. O que isso quer dizer? A gente lembra que x ele não é a média que a gente está analisando, ele é um estimador da média. Esse x é uma variável aleatória. Então a gente vai supor, por exemplo, que a hipótese H0 é verdadeira. Então a gente vai ter esse lado rachurado, é a probabilidade da hipótese H0 sendo verdadeira e o valor do estimador sendo maior do que esse valor crítico. Observe que quando a gente conhece a variância e a média da hipótese e ela está na distribuição normal, a gente tem como estimar a probabilidade desse valor x barra cair aqui. Por exemplo, se a gente bota esse valor aqui para ser 5%, então, se a gente for essa amostra e encontrar esse valor x barra igual a maior que esse valor x crítico, isso aqui sendo 5%, a gente vai ter 5% de chance, a gente irá rejeitar a hipótese x barra, mas terá 5% de chance de ter cometido o erro. Esse é o critério de... O critério vai ser assim. A gente fiz, por exemplo, esse valor rachurado sendo 5%, esse valor crítico aqui, a gente vai usar aquelas técnicas de distribuição para encontrar esse valor crítico, com esse lado aqui sendo 5%. Então, se a gente calcular o valor da amostra e encontrar que é menor que esse valor crítico, a gente vai aceitar. Esse lado aqui é chamado de região de aceitação para a hipótese H0. Aqui eu escrevi a legenda errada, era região de rejeição para a hipótese H0 com mu H maior que 20. Aqui eu tinha cometido um erro nesse slide. De rejeição da hipótese H0. E a gente aceitaria a hipótese μ H1 igual a I maior que 20. No caso, tinha que escrever errado. Por exemplo, a gente calculou da hipótese que tem maior que esse valor crítico. Então, a gente estaria rejeitando a hipótese H0 e aceitando a hipótese H1, que é a hipótese alternativa. E estaria com 5% de chance de ter tomado a decisão errada e cometido o erro tipo 1. E a gente vê que a gente está conseguindo controlar a probabilidade de errar, caso a hipótese H0 seja verdadeira, está conseguindo controlar a probabilidade do erro tipo 1. Foi como eu escrevi nesse slide. Então, observe que na figura acima, a área rachurada à direita do x barra c corresponde à probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Ou seja, essa área representa alfa, a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. A gente vai usar a técnica de distribuição de a variável aleatória para encontrar esse limite crítico. A gente pode botar qualquer valor para esse alfa. A gente viu no decorrer das aulas passadas, esse alfa a gente é escolhido por a gente. E aqui nesse exemplo, a gente vai escolher o alfa igual a 5%. E vai usar a distribuição, a tabela normal padrão. A gente vai usar a tabela de distribuição normal padrão para encontrar esse Z alfa. É como eu tinha ensinado para vocês. No caso aqui, a distribuição normal padrão que a gente está usando é aquela tabela de faixa central. Então, você vai ter que olhar para o valor 0, como se vocês for utilizar aquela tabela de distribuição normal padrão que eu usei no slide, você vai ter que usar 0,5 menos alfa. Então, você vai ter que encontrar o valor de 0,45 naquela tabela que eu passei para vocês na aula anterior. E usando aquela tabela anterior, daria o valor do Z alfa aqui sendo 1,64. E essa aqui vai ser aquela mudança de variável. Esse x crítico
ele está em função da variável aleatória x. Então, aqui a gente usou a fórmula que relaciona a variável aleatória z à variável aleatória x. A gente quer esse x crítico sendo correspondente ao z alfa. Então, a gente usa essa equação aqui. A gente tem a gente tem mu, sigma e radiane conhecido. Aqui a gente faz a suposição se esse mu é conhecido, porque a gente supõe, nesse mu, na verdade, não é conhecido. A gente supõe que ele é 20 para proceder daqui de cima. A gente está supondo que ele possa ser verdadeira para construir esse limite crítico. Mas esse mu aqui não é realmente conhecido. Ele está na fórmula aqui para marcar que, a gente está escolhendo ele conforme a suposição que a gente fez, ele ser igual a 20. Por isso eu substituí 20 aqui nesse mu. Então, fazendo essa equação aqui, resolvendo essa equação aqui, nós temos nosso valor crítico igual a 21,60. E a partir daí, desse valor crítico, como eu tinha dito antes, a gente cria a regra da decisão. A gente vai rejeitar a hipótese H0 quando o nosso estimador da amostra for maior que 21,64. E a gente vai aceitar H0 quando o nosso valor do estimador da média for menor que 21,64. Que nesse slide aqui eu fiz uma observação. A gente vai supor que a nossa hipótese H0 com mu sendo igual a 20 é verdadeira. A gente vai ter apenas 5% de chance de rejeitá-la e cometer um erro tipo 1. E 95% de chance de aceitá-la. Então a gente vê que a gente tem uma probabilidade muito baixa de cometer o erro tipo 1, caso o H0 seja verdadeira. Agora vamos supor que H0 é falsa. E, na verdade, a nossa média mu seja maior que 20. Então, como mu é maior que 20, vai existir infinitos valores que a nossa média pode assumir na realidade. Aqui eu tenho uns exemplos de valor que ela pode assumir, é 20,1, 20,1, 22,5. E para cada um desses valores, ele vai encontrar um beta, que vai ser a probabilidade de cometer o erro tipo 2 diferente. Então, a gente vê que o erro beta ele está relacionado ao verdadeiro valor da média mu, que a gente não conhece. Quando a H0 é falsa, a gente não vai ter como saber o valor da verdadeira média. Então, esse erro beta, a gente não está controlando muito bem. Mas observa que quando a gente aumentar o valor a gente vai estar diminuindo drasticamente. Mas observa que, pela essa fórmula aqui, quando a gente aumenta esse tamanho da amostra, a gente vai estar diminuindo a probabilidade, esse valor crítico. Então vai estar tendo de cometer o erro tipo 1. Se você olhar bem aqui nessa equação, o erro tipo crítico aqui, tipo, vai passar esse sigma sobre raiz de n para cá multiplicando. Então, a gente vê se quando a gente aumenta o tamanho da hipótese, a gente vai estar diminuindo esse valor crítico. Quando a gente aumenta o tamanho da amostra, a gente vai estar diminuindo esse x crítico. E esse ponto crítico mais próximo de 20, a gente vai ter uma maior segurança. Por exemplo, se a gente aumenta a hipótese de forma que a gente garanta 5% de cometer o erro tipo 1, e esse x crítico seja um valor muito próximo de 20, ele vai estar tendo um teste mais seguro. Foi isso que eu tinha falado, que quando a hipótese é maior, a gente vai estar diminuindo, controlando melhor esse erro tipo B. Esse erro tipo 2. Aqui é um exemplo no gráfico. Nesse exemplo no gráfico, a nossa média verdadeira é mu 1,
Esse mu aqui está sendo maior que 20,64. Essa área aqui rachurada é a probabilidade do erro tipo beta. Fazer um desenho aqui fica melhor. Construção ao tempo real. Aqui é 20. Aqui é x dividido de forma padrão. Aqui é o x crítico, é 21,64. E esse aqui é o x crítico. Esse aqui é a zona de aceitação. Por exemplo, o nosso μ1 está aqui nesse ponto. Por exemplo, nosso μ1, a média de verdade, vai estar aqui nesse ponto. Então, ela teria uma distribuição dessa forma aqui, distribuição de média desse formato aqui. E se a variável x barra, a distribuição do x, a variável x barra aqui, a gente está rejeitando a hipótese mu ser igual a 20, então tá tudo ok. Vai se cair aqui, a gente vai estar aceitando a hipótese mu igual a 20, mas mu não vai ser igual a... Então aqui a gente está cometendo um erro tipo 2. Agora, por outro lado, nós vamos ter, por exemplo, esse μ1 estando nesse ponto aqui. O μ1 estando aqui. A distribuição da média seria isso aqui, ó. A gente só rejeita essa parte aqui. A gente vê que a probabilidade aqui vai ser bem menor. A gente vê que quanto mais próximo esse mu1 vai estar de 20, maior vai ser a probabilidade de a gente rejeitar, de a gente aceitar, sendo que essa probabilidade de 20 aqui é falsa. É. Mas uma coisa assim, como eu tinha falado, por exemplo, quando a gente mais aproxima, a média verdadeira está mais próxima de mu, maior vai ser o valor do erro beta. Aqui tá vendo o erro beta, esse mu está bem próximo, esse erro beta aqui é enorme. Mas só que ele está tão próximo que não tem muito problema a gente rejeitar a média. Então o teste tá bom. Tipo, se o valor verdadeiro da média mu está muito próximo de 20, esse teste que a gente criou aqui para rejeitar contra 21,61, esse teste aqui tá até ótimo, assim, tá cometendo poucos erros. E se a gente aceitar a média é 20, sendo que está bem próximo, não tem muito problema. É que nem aqui nessa situação. A situação é assim, por exemplo, quando o estimador acaba sendo igual a 21, vamos aceitar a hipótese falsa. Mas a verdadeira é H0 com mu igual a μ1. Está cometendo um erro beta. E aqui, como a gente calcula algebricamente esse, vai fazer aqui um exemplo, a gente vai supor que a média verdadeira é 22, a gente vai calcular o beta, que é o erro de aceitar a hipótese mi,
quando a hipótese H0 quando ela é falsa. E com a média verdadeira sendo 22, a probabilidade de a gente cometer o erro tipo 2 é 36%, que vê que é uma alta probabilidade de cometer esse erro se a hipótese é falsa. Aí vai entrar no problema. Quando a gente rejeita, a gente vê que nesse caso, quando a gente rejeita a hipótese H0, a gente tem 5% de chance de estar cometendo um erro. Mas se H0 é falso e, na verdade, a média é 22, a gente vai ter 36% de chance de cometer o erro de aceitar uma hipótese falsa. Vocês estão vendo que a opção de rejeitar, ela sempre vai, quando o estimador cai em rejeitar, sempre vai ser mais seguro. Vai estar mais seguro que não está cometendo erros. Por exemplo, a gente vai calcular a beta com a, se a gente supor que a média verdadeira é 20,5. Calculando o beta aqui, a gente vai ter que a probabilidade de ocorrer esse erro vai ser 0,8729, vai ser 87%. Aqui, como eu escrevi essa observação que eu tinha feito antes, que quanto mais próximo o valor μ é de 20, maior será o valor do erro beta. Mas não é comprometedor ter valores de beta elevado para a hipótese próxima daquela que já está testando. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer que a gente tem que ter um erro de quase 90% de aceitar a hipótese H0 com igual a 20, quando a verdadeira média vai ser 20,5. A gente tem que esse resultado não é preocupante, pois a gente está aceitando que a média é 20, mas o verdadeiro valor é 20,5, a diferença não é pouca. A diferença aqui, 0,5, é pequena para se preocupando. Então, a gente vê que se a gente botar o valor crítico, sendo de aumentar o tamanho da amostra, de forma que esse valor crítico seja 20,5. Então, a gente está tendo um teste bem seguro sobre esse estimador populacional. Então, então a decisão de rejeitar ou aceitar vai estar firme. Eu tinha falado antes sobre essa parte de quando aumenta o tamanho da amostra, a gente está diminuindo os dois erros ao mesmo tempo. Mesmo assim, a gente vai ter um valor assim, tipo, o valor que a gente aumentou a amostra de forma que o valor que seja 20,5. Então, o valor de cometer erro com a verdadeira hipótese de 20,2 ou 20,3 vai ser extremamente alto também. Mas só que não são valores assim preocupantes por causa que a gente está tratando. A decisão de aceitar não vai ser um pouco mais segura, mesmo assim vai ter aquele intervalinho assim pequeno, mas vai ter um intervalo que o erro vai ser enorme. E no intervalo de 5%, eu acho que o maior erro que pode ter seria um erro de 95% de aceitar, mas vai estar mais próximo. Então, aqui umas considerações sobre o teste de hipótese. Atribuindo os valores baixos para alfa, geralmente entre 1 e 10%, forma-se a hipótese H0 com a intenção de rejeitá-la. Daí o nome de hipótese nula. Como eu tinha falado, a decisão de rejeitar vai ser sempre mais segura. Então, a gente chama de hipótese nula que a gente está querendo rejeitar ela. E aí, como eu te falei, que se um teste indicar rejeição, tem que ser um indicador mais seguro para a decisão. Caso o teste indique a aceitação de H0, que com nível de significância alfa, pode rejeitar H0. Como eu disse, como tem essa insegurança de aceitar a hipótese, então a gente não vai dizer a gente vai dizer para não se pode rejeitar ela. E, nesses casos, a decisão não vai ser tão segura quanto a decisão de rejeição. Agora eu vou falar sobre a curva característica de operação. Essa curva característica de operação trata-se da construção de uma curva que expressa o comportamento do erro beta em função das diversas alternativas feitas por H0, feita para H0, de fixando seu nível de alfa. Essa hipótese aqui a gente faz dessa forma. A gente supõe, por exemplo, que a gente fica, tipo, a gente fica testando
para a média sendo verdadeira, diferente da de 20, mas sendo maiores que 20. E a gente vai fazendo um gráfico que vai levar a média e com o erro beta que ele está gerando. A gente vê que quanto maior o valor verdadeiro da média, menor vai ser a chance de cometer o erro beta. Vê que essa curva aqui é decrescente. Então, que significa que quanto maior vai ser o verdadeira média, mais difícil vai ser cometer o erro beta. E quando eu tinha falado que quando se aumenta o tamanho da amostra, consegue-se menores erros para beta, admitindo-se alfa baixo. É já esperado que quando a gente aumenta o tamanho da amostra, vai diminuir o tamanho do erro crítico. Aí, mesmo assim essa curva ela sempre vai começar aqui. A curva ela sempre vai começar aqui, tendo quase 100% de erro para valores muito próximos e vai diminuindo. Mas só que quando a gente aumenta a amostra, essa curva aqui vai descer mais rápido. Essa curva vai descer muito mais rápido quando a gente aumenta o tamanho da amostra. As curvas de característica de operação, ela constitui elementos para análise do comportamento do erro beta e também alfa, pois é possível construir curvas para combinações alfa e beta variando os tamanhos amostrais. Para tomar decisões inequívocas, ou seja, sabendo-se que previamente quais erro beta e alfa é preciso, precisa construções da curva de característica da operação. Porém, te viu que é trabalhoso o cálculo desse erro beta. Na prática, a gente realiza frequentemente os testes de significância. E vê que essa curva característica de operação é uma curva que não é tão simples assim de calcular. Na prática, a gente não vai fazer um teste de significância. Esse teste, a gente vai considerar apenas o risco alfa. E a gente vai torcer que o teste dê para indicar a rejeição de H0, que condiz a decisão mais segura do teste. A gente poderia fazer algo mais complexo, fazer essa curva de característica de operação, aumentar o tamanho da hipótese, para ter um teste mais seguro com beta e alfa. Para ter um teste que toma a decisão mais seguro, a gente vê que é mais complexo. Mas ter um teste que, para ter segurança na rejeição, é bem mais fácil. A gente tem que esses testes de significância, que considera apenas o erro alfa, eles são mais usados em pesquisas educacionais, socioeconômicas, etc. Esses testes mais simples de significância, eles são os mais usados. Aqui, vou descrever como é que é o procedimento para realizar um teste de significância. Fazer um resumo. Ele pode ser resumido nesse seguinte passo. O primeiro é enunciar a hipótese H0 e H1, iniciar a hipótese nula e a hipótese alternativa H1. Depois, a gente vai fixar o limite do erro alfa e identificar a variável do teste. Se identificar aqui no processo, identificar aqui é mais ou menos como mostrar a distribuição que a gente está usando para testar. E, por exemplo, a gente está testando a média com a variância conhecida. A gente vai ter que o estimador vai ser uma distribuição normal padrão, uma distribuição normal. Então, a gente mostra a variável que vai padronizar esse teste e tal. Aí depois, como já tem o teste definido com a modelagem dele, a gente vai usar as tabelas estatísticas para determinar uma região crítica, a região que crítica é a região de aceitação. Essa região crítica é a região que está rejeitando a hipótese. A região de aceitação será a região que a gente não está podendo negar a hipótese. E com os dados da amostragem que a gente tem, a gente vai calcular o valor do teste. E
E concluir pela aceitação ou rejeição de H0 pela comparação do valor obtido no quarto passo com a região crítica. Eu vou fazer um teste, vou descrever como é esse teste de significância que é feito para as médias. A gente define uma hipótese H0 com a média mu sendo igual a uma média mu zero. E a gente vai usar uma dessas alternativas como hipótese alternativa. Aqui é um teste bicaudal, aqui é um teste unicaudal à direita, esse B é um teste unicaudal à direita e C é um teste unicaudal à esquerda. O passo é fixar a variável alfa. Aqui, caso a variância seja desconhecida, a variável que a gente vai usar no teste vai ser t de student. E caso a variância seja conhecida, que acho que normalmente não deve ser menos comum, acho que o mais comum é fazer um teste com a variância sendo desconhecida, a variância próxima sendo desconhecida. A gente vai usar o teste t de student, n-1 graus de liberdade. E aqui a gente vai usar a tabela t de student para determinar a região crítica e a região de aceitação. A gente vai calcular o valor da variável. Calcular o valor da variável, o cx barra aqui, que vai dar problema. Ah, não. Não, aqui vai ser assim, a gente usa o tabela de Stilt. A gente está na nota, tipo, caso a gente faz a hipótese anula, escolhe uma hipótese alternativa, escolhe aqui o valor de alfa, e vai usar o teste T de Stilt. A gente usa a tabela para mostrar, para encontrar o T alfa. E aqui a gente vai passar a variável aleatória x barra para a variável aleatória de student. A gente está levando, a gente vai calcular a média amostral, vai calcular o estimador da amostra e levar ele para a variável t de student para conseguir comparar o valor tabelado. Então, usar o teste, isso aí. Então, um teste bicaudal, a gente não pode rejeitar quando o nosso valor do estimador passando para a variável de student, ele está entre t menos alfa sobre 2 e t alfa sobre 2. E caso esse valor seja maior ou seja menor, a gente rejeita H0. Agora, como a gente tem um teste unicaudal à direita, a gente não pode rejeitar quando a nossa variável, a nossa estimativa da amostra, ela vai ser menor que T alfa, o T alfa da tabela de student. E a gente rejeita quando for maior. Agora, quando o caudal à esquerda, que é o, no caso C, a gente rejeitar quando vai ser maior que T alfa e não pode rejeitar, e rejeita quando é menor que T alfa. Ah, acho que eu errei, é T, aqui é menos T alfa. Aqui é menos, na verdade. Aqui está errado nos testes unicaudal à esquerda. Aqui era para ser menos T alfa, que menos T alfa é o valor que fica menos 5% à direita. Seria assim. Esse T de student. Aqui é a distribuição de student. Aqui o unicaudal à esquerda seria o valor alfa nesse ponto aqui. Tem a probabilidade alfa de ser menor do que a nossa média mu.
é o valor correspondente a que é zero. Aqui teria a probabilidade alfa da variável t de estilo, onde está que teria a probabilidade alfa da probabilidade t de estilo ser menor que isso aqui. E, por exemplo, e esse valor abscissa aqui é t é menos t alfa. Aí nosso t cal, a gente pega a variável x e passa ela para a variável de t de shielded e chama de t cal. Aí ele vai estar em algum canto aqui. Se tiver aqui, se o nosso t cal tiver aqui, ele vai cair dentro da região de aceitação. Se cair aqui, essa aqui é a, essa aqui é a região crítica. Esse aqui é o teste bicaudal à esquerda. Agora no teste bicaudal à direita, aqui tem a probabilidade alfa de a probabilidade alfa da variável de estilo de ser maior do que t0, do que t, e o nosso x, ele vai para a variável t cal. Se cair aqui, está na região de aceitação. Aqui é a região crítica que a gente vai negar. Então, esse valor aqui do teste está errado no slide. Aqui não é T alfa, aqui é menos T alfa nesses dois casos. Vamos, por exemplo, os dois registros dos últimos anos de um colégio atestam para os calouros admitidos uma nota média de 115 do teste vacacional. Para testar a hipótese de que a média da nova turma é a mesma, tirou-se ao acaso uma amostra de obtendo-se média de 118 e desvio padrão de 20. Aqui consideramos alfa igual a 0,05, efetuaremos o teste. O teste que a gente escolheu para fazer vai ser o teste bicaudal. O teste bicaudal, ele vai considerar essa hipótese aqui, para rejeição, que vamos fazer passo a passo. O teste escolhido foi o teste bicaudal, que a hipótese nula é mu igual a 115 e a hipótese alternativa é mu diferente de 115. O, o valor de significância do teste é se alfa igual a 0,05. A gente vai usar a distribuição T de student com 20 menos 1, que é 19 graus de liberdade. 20 é o valor do tamanho da amostra. A gente vai usar a tabela T de student para encontrar o valor T alfa. E a gente encontrou igual a 2,093. Aqui nesse passo, a gente pega esse aqui esse 118 é a média da amostra. Então a gente vai transformar esse 118 vai passar esse 118 para a variável de t de student. A gente usa essa fórmula 118 menos a fórmula é essa aqui. É 118 menos 1.0
sobre S sobre a raiz de N. Passando esse 118 para a variável de Hilbert, temos igual a 0,67. Mas observa que 0,67 ele vai estar entre menos 2,093 e 2,093. Então, aqui pelo uso do teste, a gente não pode rejeitar a hipótese H0 igual a 115 com esse nível de significância. Então, a gente obteve um teste aqui que a conclusão assim foi a conclusão não tão segura para rejeitar ou aceitar, ou para aceitar. Agora vamos ver o teste de significância para variâncias. É, a gente analisa a hipótese nula, que vai ser, a gente bota sigma ao quadrado, que é a variância igual a sigma zero ao quadrado, e a hipótese alternativa vai ser uma dessas alternativas aqui. Aqui é um teste bicaudal, aqui é o teste unicaudal à direita, e aqui é o teste unicaudal à esquerda. O segundo passo é fixar o erro alfa, e a gente vai escolher como a gente está trabalhando com a variância, a está usando vai ser o aqui quadrado com n-1 grau de liberdade. Essa variável aqui foi que a gente já trabalhou na aula anterior para confiança e viu na parte de distribuição de estimadores, distribuição amostral. Então, a gente já tinha estudado essa parte aqui. E a gente vai usar a tabela de distribuição aqui quadrado para determinar a região crítica e a região de aceitação. Depois a gente vai calcular o valor da variável, que é passa o nosso estimador para variância para variável aqui quadrado. Aqui esse n é o tamanho da amostra e esse sigma zero ao quadrado é a hipótese nula. E a conclusão ela vai depender do tipo de teste que a gente está fazendo. Se é o teste unicaudal, a gente não pode rejeitar quando a variável que a gente encontrou aqui passou para a variância aqui quadrado, ela vai estar entre o x inferior e o x superior. A gente rejeita quando ela vai estar fora. Vou desenhar aqui nesse primeiro caso. A gente usa na variância, a gente supõe que a variância da sigma ao quadrado, supõe que a população sigma é zero ao quadrado, aí vai ter a variável π quadrado. Aí para o teste bicaudal, a gente usa as tabelas e vai calcular aquele x, aquele você vê que isso aqui, esse assunto aqui é bem relacionado a intervalo de confiança. Aqui vai ser a região de aceitação, esse interior aqui, e esse lado aqui, e esse vai ser a região crítica. Exatamente o que eu estou falando, que aquela conta está mostrando. E no caso que é bicaudal à direita, a gente só vai usar o limite superior. Deixa eu desenhar aqui esse caso também. Sabe que a variância é distribuição aqui quadrado. A gente faz a suposição que a variância é φ0 ao quadrado. Aí vai ter distribuição aqui quadrado. A gente está querendo um nível de significância igual a alfa, né?
Aqui a precisidade de alfa do estimador está aqui. E a precisidade de 1 menos alfa de não tiver aqui. Então, nosso ponto crítico aqui vai ser o Qi quadrado superior. Então, aqui é a nossa região de aceitação e aqui é a nossa região crítica. Quando o valor calcula da variável está aqui, a gente pode rejeitar com esse tal alfa de estar cometendo erro. No caso, e para o caso que é um teste unicaudal à esquerda, a gente vai ter que calcular o valor que a variável tem a probabilidade alfa de estar aqui. No caso, a notação que eu estava usando, esse aqui vai ser o x inferior. E aqui vai ser a nossa região de aceitação. E aqui vai ser a nossa região crítica. Aí, tendo isso em mente, vamos conseguir calcular, a gente consegue executar esse teste de hipóteses para variância. Aqui vamos para um exemplo. Para testar a hipótese de que a variância de uma população é 25, tirou-se uma amostra aleatória de 25 elementos, obtendo-se o estimador da variância igual a 18,3. A gente considera alfa como 10%, o teste sendo 10%. A gente vai efetuar o teste de significância unicaudal à esquerda. O teste que a gente está realizando aqui é o teste unicaudal à esquerda. Como eu tinha falado anteriormente, aqui estamos utilizando o teste unicaudal à esquerda. Então, o que a gente precisa encontrar aqui vai ser apenas o Qi quadrado inferior. A gente encontra o Qi quadrado inferior e a gente encontra a região de aceitação e a região crítica são para valores menores que o Qi quadrado inferior. E a aceitação para valores maiores que o Qi quadrado inferior. A alternativa vai ser sigma ao quadrado menor que 25. É. A hipótese nula é Qi quadrado igual a 25 e a hipótese alternativa vai ser sigma ao quadrado menor que 25. O alfa que a gente já tem fixo vai ser igual a 0,1 e a distribuição que a gente está usando vai ser a distribuição Qi quadrado com 24 graus de liberdade. Usando a tabela de distribuição Qi quadrado, vamos ter que o Qi quadrado inferior é 15,7. Qi quadrado inferior é exatamente aquele que a gente calculou na aula passada. É o mesmo método. A gente vai olhar para a probabilidade aqui de ser maior que 0,9, no caso do quadrado inferior, a gente olha na tabela, é 1 menos alfa. Porque aqui tem que prestar atenção na tabela, aqui no caso, a gente quer que para ser, vocês entenderam. Aqui a gente vai passar a nosso estimador para a variável aqui quadrado. E a gente usa a fórmula. A gente calcula aqui quadrado, cal. A gente vai passar o nosso estimador S ao quadrado para a variável Qi quadrado. Então a gente usa menos 1 vezes S ao quadrado sobre sigma zero ao quadrado. Aqui encontramos igual a 17,5.
a gente sabe que 17,5 é maior que 15,7. Então, a nossa estimativa, ela novamente cair na, na região de aceitação. Então, aqui a gente vai dizer que a gente não pode rejeitar a hipótese da H0 igual a 25 com o nível de significância do teste utilizado. Eu encerro essa aula sobre teste de hipótese por aqui. Uma boa noite.